de São João, capítulo 2. Evangelho de São João, capítulo 2. O versículo é o versículo 13. Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 13. Amém? Forte, igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Vem dizer assim o versículo 13. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas, e mesas dos trocadores de moedas. Fez ele um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: tirai isso daqui e não façais da casa do meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então dos seus discípulos do que estava escrito: o zelo da tua casa me consome. Perguntaram-lhe os judeus: que sinal nos apresentas tu para procederdes deste modo? Respondeu-lhes Jesus: destruí vós este templo, e eu o reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 42 anos foi edificado este templo, e tu hás de levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se destas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Enquanto Jesus celebrava em Jerusalém a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome à vista dos milagres que fazia. Palavra da salvação. Aplaudam a palavra de Deus, porque todas as graças e milagres procedem desta palavra. Meus queridos irmãos e irmãs, de muitas leis dos judeus, existia uma que todo judeu tinha que ir pelo menos uma vez na vida lá em Jerusalém. Porque lá em Jerusalém foi onde foi estabelecido o Santo dos Santos. Foi falado aqui que em 42 anos foi erguido esse templo. E o templo para o judeu é o lugar de encontro com Deus. Então era primordial, era essencial que o judeu subisse de onde ele estivesse. Ele podia estar a quilômetros, 1000 quilômetros de distância, mas pelo menos uma vez na vida ele tinha que visitar o templo. Principalmente na festa maior, que é a festa da Páscoa. Claro que hoje nós celebramos a Páscoa de uma maneira diferente, porque hoje nós sabemos que a Páscoa é a passagem da morte para a vida, onde Jesus deu a vida, onde ele foi o cordeiro imolado que deu a vida para a salvação da humanidade. Naquele tempo era necessário ir ao templo para pagar, para oferecer oferta de sacrifício, oblação de sacrifício para a purificação dos pecados. E aí era oferecido bois, ovelhas, pombos, moedas. E aquele que mais tinha dinheiro, ele trazia uma pomba que não tinha imperfeição nenhuma. E quanto maior fosse a qualidade da pomba, quanto maior fosse a qualidade do cordeiro, quanto maior fosse a qualidade das ovelhas, melhor era aceito o sacrifício. Mas Jesus
que veio ligar o Antigo Testamento, a antiga aliança, ele faz então essa ligação ao Novo Testamento, a nova aliança, a boa nova que era ele mesmo. E Jesus, como um bom judeu, fazia também essa peregrinação. Vocês lembram do episódio de quando Jesus estava lá no templo e Maria e José estavam procurando ele há 3 dias? Sim, porque Jesus, José e Maria, como judeu, iam ao templo, faziam essa peregrinação. Não é muito diferente de nós, porque hoje nós temos vários santuários espalhados em vários lugares do Brasil, no país, em outros países, onde a gente sai daqui e vai para lá. Graças a Deus eu tive a oportunidade de ir ao santuário de Nossa Senhora Aparecida lá em São Paulo. Eu tive a oportunidade, graças a Deus, de ir lá na Canção Nova. Também tive a oportunidade, graças a Deus, de ir lá no Padre, esqueci o nome, que tem as pílulas, se alguém lembra, Frei Galvão. Eu tive essa graça de ir. E muitas pessoas vão até esses lugares também para fazer sacrifícios. Hoje nós falamos pagar promessas. Quantas vezes nós já vimos pessoas que passam no corredor de Nossa Senhora Aparecida, de joelhos, caminhando até o santuário, pagando uma promessa. Só que hoje nós não precisamos mais fazer sacrifício de purificação dos pecados, porque Jesus já fez isso por nós. Por graça de Deus, por amor a nós, Jesus deu a própria vida, ele, o Cordeiro, puro e sem mancha, se dá na morte de cruz para a salvação dos nossos pecados. Isso é para dar glória, gente. Glória a Deus. Jesus deu a vida dele por nós na cruz, para a nossa salvação. E isso é para a gente glorificar Ele todo dia da nossa vida, porque se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse Jesus, nós não teríamos mais essa intimidade com Deus, porque a palavra do Senhor vem dizer que Ele é o único intercessor entre Deus e a humanidade. Claro que nós, católicos, acreditamos que Maria, Nossa Senhora, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, que os santos, São Judas Tadeu, intercedem junto a Jesus, e Jesus leva ao Pai os nossos pedidos, e para a graça da intercessão, Deus nos concede. Mas a maior graça que nós pudemos ter foi a restauração da nossa vida. O sangue de Jesus, jorrado na cruz, veio para purificar a nossa vida. E mais, foi por esse sangue que Jesus pagou o preço para nos tirar das mãos de Satanás. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom conosco. Deus é maravilhoso conosco. E aí Jesus então vai até lá onde era o templo e vê que as pessoas que estavam lá não tinham mais respeito ao sagrado, ao culto. Aquilo que estava acontecendo, o grande evento da Páscoa, eles já não tinham mais respeito. Jesus então chega, faz o chicote e expulsa todo mundo daquele lugar. Foi um ato de rebeldia? Não. Foi um ato de justiça. Porque Deus é justo. O que eles estavam fazendo lá era vendendo a fé. E nós bem sabemos que ainda há lugares que vendem a fé. E Jesus, ele diz:
é para que seja estabelecida a graça do meu Pai que está no céu, no templo. Queridos irmãos e irmãs, infelizmente hoje, muitas pessoas que estão dentro da igreja perderam o respeito ao sagrado. É uma realidade que acontece hoje, 2021, depois da manifestação da glória de Jesus, ainda acontece isso dentro da igreja. Pessoas que não respeitam o culto, pessoas que não respeitam o maquinário, eu não queria falar maquinário não, mas os objetos. Pessoas que quando está celebrando a Sagrada Eucaristia não respeitam. Eu lembro que quando eu era pequena, que a minha família me levava à igreja para assistir a Santa Missa, eu não podia dar nem um pio, porque eu tinha que respeitar o sacerdote que estava ali impondo as mãos sobre a hóstia para transformar corpo e sangue de Cristo. Hoje as crianças brincam dentro da igreja como se estivesse dentro de casa. Eu tenho uma amiga que ela teve a graça de ir em Portugal. Ela falou que nem as crianças em Portugal, no santuário de Nossa Senhora de Fátima, dão um pio, ficam todas quietinhas. E a culpa é das crianças? Não, a culpa é nossa, nós pais. Porque a minha mãe cochichava no meu ouvido, às vezes me dava um beliscão assim, ó, silêncio, você precisa respeitar, é Jesus que está no altar. Hoje sabe o que os pais e as mães dizem? Eu não consigo controlar o meu filho. Gente, mas é o pai e a mãe que dominam a criança, não é o contrário, e infelizmente nós estamos vendo o contrário. Quer ver uma outra coisa que nós fazemos demais? Ir ao banheiro e beber água. Quando está em casa, ninguém lembra de beber água. É preciso alguém ficar falando, fulano bebe água, você precisa hidratar. Mas chegou na igreja, uma sede, ou então ir ao banheiro. Em casa fica 3 horas sem ir ao banheiro, chega na Santa Missa, 10 minutos, quer ir no banheiro. Quer ver uma outra coisa que esse vai doer, mas vai doer? Celular. Antigamente o telefone ficava em casa. Era só o telefone lá, residencial. Você vinha à missa, ficava 1 hora sem ter notícia de nada. E se acontecesse alguma coisa, quando você chegasse em casa, que você sabia que fulano tinha passado mal, que ciclano tinha ido para o hospital. Hoje a gente traz o celular, deixa ele ligado, porque às vezes o sacerdote está na celebração, fazendo a oração eucarística, o celular está tocando, e o pior, a pessoa ainda atende e vai lá fora, enquanto Jesus está sendo novamente ali, fazendo o sacrifício da Eucaristia. Estou falando mentira? É uma realidade. Já não se tem respeito ao culto. Quando eu vou à missa e eu ensino as minhas filhas e os meus netos a manter silêncio, a fazer contemplação. Os meus netinhos, eu vou levar brinquedo. Não, lá não é a escola que tem um momento de brincar, lá não é o seu quarto, lá é a igreja, é onde Jesus está fazendo o sacrifício por mim de novo, por você de novo. Já aprenderam. Por quê? Porque nós ensinamos. E aí Jesus vem dizer isso. O zelo por tua casa me consome. Porque Jesus sabe que ali, na casa de Deus, é onde tem o encontro pessoal com Ele para mudar de vida.
como eu ir num lugar onde é de respeito e eu não respeitar e querer sair de lá mudado? E aí Jesus então diz aos judeus: em 3 dias eu vou reerguer o templo. Jesus não estava falando do templo físico, parede, teto, piso. Jesus estava falando dele mesmo, como templo de Deus, como aquele que liga o céu e a terra, como aquele que liga eu, Adriana, pecadora, com o Pai de misericórdia. Ele estava falando da crucificação, que ele ia morrer, mas em 3 dias ele ia ressuscitar dos mortos, permanecendo vivo no meio de nós. Aleluia. Eu acho que vocês não entenderam. Eu vou falar de novo. Jesus estava falando dele, que ele ia morrer em sacrifício a nós, mas que em 3 dias ele ia ressuscitar dos mortos e ia permanecer vivo no meio de nós. Aleluia! Porque nós não temos um Deus que é morto, nós temos um Deus que vive está. Aleluia! E aí, meus irmãos, quando ele diz que ele ia restabelecer o templo, é dizer que não precisava mais fazer sacrifício. E aí ele vem dizer em outra passagem: eu já não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Sabe por que ele falou isso? Porque ele sabe que os nossos sacrifícios são impuros por causa dos nossos pecados. Mas quando ele diz que ele quer a misericórdia, é unir o nosso coração ao coração de Deus, unir a nossa miséria ao coração do Pai, para que haja mudança neste templo que é o Espírito, que é o do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus vem dizer que nós, eu, Adriana, você é templo do Espírito Santo. Que nós carregamos dentro de nós o Espírito de Deus. E que em 3 dias ele ia restabelecer esse templo, é porque não somente o corpo dele, e aí então o corpo dele ressurreto vira glorioso, mas que o nosso corpo também é morada de Deus. O nosso corpo também pode ser purificado. O nosso corpo também está restaurado. Porque a palavra de Deus em Isaías vem dizer que pelas pisaduras do sangue de Jesus nós fomos curados. Nós fomos libertos. Nós fomos salvos. Meus queridos irmãos e irmãs, nós somos templos do Espírito Santo. E aí vem a pergunta: o que nós estamos fazendo com esse templo do Espírito Santo? Será que nós estamos também respeitando o sagrado? Porque a palavra de Deus vem dizer que sede santos como o Pai do céu é santo. Então a nossa vocação é a santidade, é assemelhar-se. Lembra quando São Paulo disse: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim? É assemelhar-se, é fazer como Cristo fez, é viver como Cristo viveu, é ter zelo pela casa, como Ele teve. E o que nós estamos fazendo com o nosso corpo, que é templo de Deus? Será que nós estamos respeitando o nosso corpo? Será que
dentro de nós os sentimentos, a saúde, nós estamos respeitando, porque o nosso corpo é sentimento e também é físico. E aí, quando eu deixo de perdoar, eu trago doença para mim. Muitas doenças, cientificamente, e a pior delas é o câncer, cientificamente é comprovado que é porque você guardou ressentimento, ódio, rancor de alguém. Mas o nosso orgulho não nos deixa perdoar quem nos feriu. E aí é como se eu estivesse bebendo veneno e querendo que o outro morresse. Eu não estou cuidando do meu corpo. E quando o médico fala assim, tem que fazer dieta, porque você é diabético, e aí você vai lá e come 1 quilo de açúcar. É desobediência, você não está cuidando do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Quando o médico diz assim, você precisa fazer uma caminhada, e você insiste em ficar sentado na frente da televisão vendo bobagem, você não está cuidando do templo do Espírito Santo. E aí quando Deus fala assim, vamos rezar e você não reza, vamos perdoar e você não perdoa, vamos liberar esses sentimentos de rancor, mágoa, maldição, e você agarra, você não está cuidando do templo de Deus, que é o Espírito Santo. Como você quer que o Espírito Santo habite em você? Tem como a gente entrar dentro de uma casa suja e sentir bem? Quando alguém chega dentro da nossa casa e está bagunçado, o que é a primeira frase que a gente fala? As donas de casa aí vão saber. Não repara a bagunça, não. Talvez a pessoa não ia nem reparar, porque você falou, ela vai reparar. Você se sente bem quando a visita chega na sua casa e está bagunçado? Não. Você se sente bem quando você chega na casa de alguém e lá está bagunçado? Está sujo? Não. Será que o Espírito Santo está se sentindo bem ao morar dentro de nós? Claro que Deus é amor, claro que Deus perdoa os pecados, Ele é bondoso, mas Ele é justo. Ele foi no templo, derrubou tudo, mandou todo mundo embora, porque Ele é justo. E aí a palavra de Deus vem dizer que se, uma condição, se eu arrepender dos meus pecados, Deus é fiel e justo para perdoar todos os pecados. Mas eu preciso arrepender. E aí a palavra de Deus vem dizer lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se, outra condição, se abrires, eu cearei com ele. E com ele ficarei. Mas é se eu cuidar do meu corpo, se eu cuidar do sagrado, se eu for santa, se eu estiver buscando a santidade, se eu estiver a caminho da santidade. É se eu pedir perdão dos meus pecados, se eu arrepender, se eu perdoar, Deus estará conosco. E a promessa do Senhor nessa noite é fantástica. Ele quer restituir o templo santo de Deus, que sou eu e é você. Amém. Achei que ninguém ia falar glória a Deus. Glória a Deus, que o Senhor hoje vai cumprir essa promessa, porque Ele não é homem para mentir, mas é Deus para executar. E a promessa dele hoje é restaurar o templo santo de Deus.
E aí eu quero convidar você a fechar os teus olhos, a ficar de pé até. Vamos ficar de pé. A rezar agora, pedir ao Senhor que venha purificar este templo, que é o seu coração, que é o seu corpo. Não sei o que você tem vivido, o que você tem feito, se você está longe da casa do Senhor, não longe fisicamente, porque você está aqui hoje, mas talvez o teu coração esteja longe. Eu não sei se você não está respeitando o culto sagrado. Eu não sei quais são os pecados que você tem cometido, mas a promessa do Senhor hoje é restaurar esse tempo. Então vai apresentando para o Senhor agora tudo o que você tem vivido, todas as coisas que você tem feito, tudo que tem afastado você da presença dEle, e peça a Ele: vem santificar o meu ser. Peça agora, reze. É você e Deus, porque a realidade da sua vida é só você e Deus que sabe. Mas hoje Ele quer restaurar você, Ele quer renovar você. A palavra de Deus diz que eis que faço nova todas as coisas. O que era velho passou, eis que tudo novo se fez. Ele quer fazer algo novo em sua vida nessa noite. Vai rezando, vai pedindo, peça ao Espírito Santo, porque Ele vem auxiliar as nossas fraquezas. Peça ao Espírito Santo que Ele venha santificar você, porque a missão da terceira pessoa da Santíssima Trindade é santificar. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo santificar a nossa vida. Vem Espírito Santo nos mostrar aquilo que precisamos mudar. Espírito Santo, eu te dou livre acesso. Espírito Santo, vem sobre a minha vida, sobre o meu coração. Vem Espírito Santo agir naquilo que eu insisto, Espírito Santo, em não fazer para a minha santificação. Eu quero pedir a Ti, Espírito Santo, venha auxiliar as minhas fraquezas, porque a Tua palavra diz que quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Em Ti eu encontro a fortaleza para fugir do pecado. Em Ti eu encontro a fortaleza, Senhor, para ser santa, porque é isso que o Senhor quer de nós, a santidade. E nessa noite, Senhor, nós clamamos agora que o Teu Espírito Santo venha santificar a nossa vida, santifica o nosso jeito de pensar, santifica o nosso jeito de agir, santifica o nosso jeito de olhar para as pessoas, olhar o mundo. Santifica, Espírito Santo, os nossos ouvidos, daquilo que nós ouvimos e que tem ferido o nosso coração. Santifica, Espírito Santo, os nossos sentimentos, daqueles os quais, Senhor, nós insistimos em guardar a mágoa, o ódio, o rancor. Purifica o nosso sentimento, dá-nos a graça do amor, do perdão, da reconciliação contigo, conosco mesmo e com os nossos irmãos. Vem Espírito Santo, vem e auxílio a nós. Nós clamamos nessa noite, porque precisamos de Ti. Sem Ti nós não podemos fazer nada, sem Ti nós não somos nada. Controla, Espírito Santo, todo o nosso ser. Vem Espírito Santo, vem Espírito.